Saudações, meu nome é Roger Schafka, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica e através desse vídeo eu venho apresentar o meu trabalho de conclusão do curso. O título do meu trabalho é a relevância de lubrificar automóveis e esse trabalho teve como orientadora a professora, mestre e doutora Rosana Grossi. Esse documento conta com uma estrutura para que seja possível compreender sobre a temática, sendo necessário apresentar dentro do desenvolvimento a fundamentação teórica, para então logo discorrer sobre a funcionalidade do cotidiano. A metodologia que foi utilizada, referências bibliográficas nesse trabalho, buscou respondente dentro do conceito de tribologia. Qual a importância da lubrificação de automóveis? Como objetivos específicos, optou-se por discorrer sobre a evolução dos lubrificantes com base na evolução dos motores, citar orientações da correta lubrificação e lubrificantes no sistema de lubrificação, entender os conceitos de engenharia de manutenção e entender os benefícios do processo de lubrificação dos automóveis, a importância para que as manutenções sejam feitas, saber escolher também os lubrificantes, já que muitos lubrificantes podem ser mais baratos, porém é comum que não sejam o ideal, já que o tempo e a facilidade de manutenção são determinados na escolha de um bom produto, pelo fato de ser mais acessível financeiramente na hora de parar e fazer reparos preventivos de Souza. Esse trabalho ainda tem por colaborar para aqueles que buscam informações acerca da importância da lubrificação para automóveis, para a gestão de frotas, que buscam motivos para desenvolvimento de planos de manutenção e ainda a estudantes profissionais da área distinta e demais que tiverem interesse. Durante toda a trajetória do trabalho, a dificuldade encontrada foi o estudo de normas para adequar o trabalho à pesquisa. Nesse trabalho referencial teórico, podemos entender que a lubrificação é considerada uma das formas de manutenção preventiva. Ao utilizar a substância adequada para cada situação, atua no princípio básico em formar uma película protetora entre duas ou mais superfícies duras e móveis, evitando desgaste prematuro e, por sua vez, manutenção corretiva. Mendressel. Medeiros define que o produto usado para a lubrificação trata de uma substância que, interposta entre duas superfícies em deslocamento relativo, diminui a resistência ao movimento. Portanto, os lubrificantes podem ser líquidos, pastosos, sólidos ou gasosos. Em prol de beneficiar a empresa dentro do planejamento, encontramos o plano de manutenção, sendo um documento elaborado contendo todas as ações que serão realizadas nos processos para que possam ter uma boa vida útil, também com a frequência entre as lubrificações, assim como a quantidade do produto, tipos de lubrificantes e aditivos a serem utilizados. O que acaba por se tratar da parte administrativa aliada à engenharia mecânica, em que, para compor esse plano, poderá ser utilizado ferramentas e métodos da engenharia, que visando a qualidade e a redução de custos e, consequentemente, elevando o potencial produtivo. Faz sentido ainda entender o conceito e a atuação do óleo lubrificante automotivo, pois quando se há atrito, ou seja, um tipo de resistência ao movimento, como nas engrenagens, necessitamos da presença de algo que não impeça o deslocamento perfeito entre as situações em situações do dia a dia, o que pode ser bom ou ruim de acordo com cada caso. O atrito é necessário e muitas vezes é um ponto negativo. Podemos exemplificar os casos quando o atrito é positivo ao entender a necessidade de haver o atrito para caminhar, não permitindo que nos deslizem pelo chão. E ainda entendemos que o atrito se apresenta negativo quando se trata do funcionamento de equipamentos, como motores dos veículos, dificultando a interação entre as suas peças e até mesmo impedindo a movimentação do sistema mecânico, o que poderia ocasionar falhas catastróficas. A fim de minimizar o atrito, o uso de óleos lubrificantes atuam de forma eficaz. Sabendo disso e baseado em Azevedo, afirma existir 3 categorias de óleos lubrificantes, sendo elas minerais, sintéticos e semissintéticos. Os mais utilizados são de origem mineral
que se constitui de uma mistura complexa de hidrocarbonetos originados do refino do petróleo cru. Os óleos minerais se diferenciam dos outros por ter menos intervalo entre trocas. O fato de ser mais barato que o sintético e o semissintético, enquanto o óleo sintético possui altíssimo grau de pureza e desempenho superior aos semissintéticos e minerais, já que sua cadeia é composta por hidrocarbonetos sem a presença de enxofre, fósforo e outro metal. Quaisquer metais. A sua formação principal característica são a economia de combustível, o menor consumo do óleo em função da baixa volatilidade e a alta estabilidade na viscosidade com a variação da temperatura, maior resistência à oxidação ou envelhecimento, e o que possibilita intervalos maiores de troca, resultante na maior estabilidade térmica e a resistência à oxidação, partidas rápidas a baixas temperaturas, além de aumentar a vida útil dos equipamentos e redução de custos operacionais, carreteiro e belmiro. É importante lembrar ainda dos aditivos que, segundo Yagizi, os aditivos detergentes dispersantes impedem a formação de depósitos de resíduos da combustão e do próprio óleo quando se degrada, mantendo-se em suspensão para serem filtrados. Eles também são responsáveis por neutralizar os ácidos que se formam como subproduto da combustão em alguns contaminantes, tais como umidade, anti-espumantes que minimizam a formação de espuma que se forma ao reduzir a tensão superficial do óleo lubrificante. Tal espuma pode prejudicar o sistema de lubrificação. Os abaixadores do ponto de fluidez que impedem o congelamento do óleo, melhoradores de índice de viscosidade que reduzem a variação de viscosidade com variação de temperatura. Baseado em xenos, a manutenção tem função de elevar a confiabilidade e a duração dos equipamentos de uma indústria. As atividades de manutenção resultam em ações tomadas durante o processo cotidiano para prevenir ou corrigir eventuais anomalias ou falhas detectadas. A manutenção pode ser feita por diversas formas, antes, durante e após a determinada situação. No entanto, com a evidência de que, para a manutenção corretiva, havia maiores gastos com peças de reposição do que se realizar a prática da manutenção preventiva. Isso incentivou as empresas a desenvolver o setor entre as décadas de 40 e 50, aprimorando o planejamento e a gestão da manutenção como um advento da engenharia da manutenção em nível departamental, subordinada a uma gerência de manutenção. Segundo a BNT, a manutenção preventiva é feita em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falhas que posteriormente resultará na degradação do funcionamento do equipamento. A manutenção preventiva proporciona grande e relevante vantagem no ciclo produtivo, pois há uma previsibilidade de trocas e recursos, resultando numa redução na frequência de falhas e aumento de disponibilidade do equipamento. Segundo Tavares, consiste em uma manutenção preventiva programada, tendo como principal objetivo prevenir falhas ou detectá-las em seu estágio inicial. Desta forma, a manutenção preventiva tem como principal objetivo evitar falhas de maneira a prevenir perdas por paradas de produção ou reposição. Já a Viana, a manutenção preventiva é um serviço realizado em intervalos predeterminados de tempo ou segundo critérios prescritos. De acordo com Simeone, a engenharia de manutenção tem um papel muito importante dentro da organização como fator de desenvolvimento técnico da manutenção industrial. Cabe a ela gerir as ferramentas para a atualização de técnicas dos sistemas e processos, equipamentos e pessoal de manutenção. Tratando da identificação e análise dos dados contidos em livros, artigos, entre outros, sobre a relevância da lubrificação em equipamentos, a metodologia de pesquisa bibliográfica utilizada nesse projeto tem como uma função uma reflexão crítica. Essa metodologia tem como finalidade promover maior familiaridade com os desafios encontrados, visando a promoção de uma linguagem mais explicativa, facilitando a construção de hipóteses e resultados. Gil, a base para o trabalho se definiu para que fosse com artigos publicados em bases de dados nacionais, logo com idioma português
e disponibilizados na íntegra. Os termos tomados para a pesquisa foram lubrificação mecânica e manutenção em automóveis. Desta forma, foram consultados artigos científicos sobre a temática nos manuais técnicos da Biblioteca Virtual da Unicesumar e na base de dados do Science Electronic Library, correspondentes aos anos de 88 a 22. Para concluir, entendemos que há um amplo conteúdo acerca da lubrificação em automóveis em que o conjunto de autores selecionados para compor esta revisão bibliográfica buscam repassar a importância de estar atento a realizar a correta lubrificação e o monitoramento eficiente usando manutenção preventiva e preditiva. É importante analisar o lubrificante de forma a verificar seu comportamento e seu desgaste, evitando possíveis falhas, sendo necessário um minucioso acompanhamento durante a vida funcional do motor, de forma a minimizar o seu desgaste. Obrigado.